Oi pessoal, eu tô em Koh Tao, uma ilha paradisíaca aqui na Tailândia, conhecida pela vibe incrível, pelas praias maravilhosas, pelo mergulho e mais recentemente por uns acontecimentos aí que deram apelido para a ilha de Ilha da Morte. Nos últimos anos várias coisas estranhas aconteceram aqui, morte de turistas de uma forma muito suspeita, coisas bem violentas, várias teorias, acidentes suspeitos, investigações inconclusivas e uma série de acontecimentos que chamaram a atenção do mundo todo. Por isso que eu vim até aqui. Nesse episódio a gente vai investigar os mistérios de Koh Tao, entender o que aconteceu, quem são as vítimas, tentar conversar com algumas pessoas. Eu tentei conversar já com meu amigo, mas ele disse que é um assunto meio silencioso, que tem que tomar cuidado onde você fala sobre isso, ninguém fala muito sobre isso abertamente. Então eu já vi um mistério bem grande aí em torno dessa história. Vamos ver o que as autoridades dizem e o que não bate nessa história toda. Prepara que a vibe é meio aventura, investigação, bem Scooby-Doo. E a gente vai tentar desvendar o que acontece aqui nessa ilha tão maravilhosa e tão enigmática. Bora descobrir o que tá por trás da Ilha da Morte? Oi, gente. E aí? Bom, eu já tô em outro lugar, em outro país, mas eu voltei aqui pra gente te contar essa história. Foi uma história que acabou me surpreendendo muito. Eu vou te falar que quando eu comecei a gravar esse vídeo, quando eu fiz esse vídeo lá em Koh Tao, eu não tinha noção do que tinha acontecido, então eu tava numa pegada mais aventura. Mas quando eu comecei a entender um pouco mais, eu vi que o que aconteceu na Tailândia, ali naquela ilha, foi uma coisa bem violenta, coisas mal explicadas, as pessoas não gostam de falar sobre o assunto. É um assunto sensível para os tailandeses, principalmente para as pessoas da ilha. Então, vou tentar tratar disso com a seriedade necessária. Bom, gente, como que eu descobri Koh Tao? Um amigo meu que eu fiz em Portugal, ele estava voluntariando em Koh Tao e ele me chamou para ir para lá. E eu achei incrível porque eu vi que a ilha é famosa pelos mergulhos, é muito linda. Tá crescendo bastante o turismo lá e eu fiquei muito animada. Só que quando eu decidi que eu ia pra Tailândia, eu já não sabia mais pra onde que eu ia. Eu tava sem saber se eu ia pra lá mesmo, se eu ia pra ilha mais famosas, o que eu ia fazer. Só que aí, quando eu tava no Nepal, eu tava conversando com uma amiga minha, que já foi pra Tailândia, e ela falou tipo assim: meu Deus, Koh Tao é a Ilha da Morte, é famosa por isso. Ou seja, é uma fama que já correu o mundo, que as pessoas já sabem dessa fama da ilha. E quando ela falou isso, eu achei super interessante. Eu falei, meu Deus, que legal, eu quero mesmo fazer um vídeo pro canal, investigando alguma coisa, vou ver de qual que é, então eu vou pra lá mesmo. E foi assim que eu descobri Koh Tao, gente. Mais pra frente eu vou falar um pouco melhor sobre a nossa conversa, minha conversa com essa amiga minha, que ela já me deu várias dicas do que pode estar acontecendo lá. A partir daí eu fui pra Koh Tao, decidi que ia ser lá mesmo. Tô pegando essa férias agora pra ir pra Koh Tao. A gente viu o amanhecer ali. Foi muito bonito. Eu não acredito que eu tô na Tailândia. Que lugar maravilhoso. Muita emoção. Te segura na ilha. Mas eu vou ser bem sincera. Quando eu comecei com essa ideia, e aí eu falei, tá, talvez eu vá perguntar a mais pessoas, vou pesquisar o que for possível, eu comecei a ficar com um pouco de medo. Gente, olha pra você ver. Esse cara parou. Não tô entendendo, não tô gostando. Continua. Porque mais pra frente a gente vai falar sobre as teorias e eu vou explicar pra vocês o que eu acredito que acontece lá e o que a maioria das pessoas que moram lá acreditam, então os locais acreditam nisso. E aí vocês vão entender por que que eu tentei não me aventurar demais. Porque ali naquele primeiro momento, quando eu gravei, eu já tava bem mais... ok, vamos investigar, só que depois eu percebi que talvez não fosse a coisa mais segura a se fazer e que eu tinha que ser mais contida. A gente vai chegar lá. Mas enfim, primeiro vamos falar sobre a ilha de Koh Tao, onde é esse lugar.
Bom, Koh Tao é uma ilha na Tailândia de apenas 21 quilômetros quadrados, é uma ilha no Golfo da Tailândia. E é muito famosa pelos mochileiros e pelos mergulhadores, porque Koh Tao é uma das ilhas mais famosas do mundo para fazer snorkel e mergulho. Então tem uma vida marinha muito exuberante lá. Mas entre 2014 e 2021 a ilha teve vários desaparecimentos e assassinatos. O primeiro caso que a gente vai falar é a Hannah Witheridge e David Miller. O dia era dia 15 de setembro de 2014. A Hannah e o David estavam aproveitando a ilha e eles se conheceram nessa noite. Horas depois, os seus corpos foram encontrados na praia de Sairi. A Hannah foi espancada e violentada até a morte e o David foi morto com golpes na cabeça. O corpo foi jogado no mar. A cena chocou toda a Tailândia, mas o que aconteceu depois realmente que foi a polêmica do caso. A investigação começou toda bagunçada porque a cena do crime foi contaminada por turistas e principalmente pelos policiais que eram muito despreparados. Gente, nesse momento eu acho que é importante falar que a Tailândia é um país muito seguro. Então não é normal você ver esse tipo de acontecimento na Tailândia. É um país que você tá lá, você se sente em segurança, entendeu? Então é normal, eu acredito que os policiais não estivessem preparados de verdade para um caso como esse, porque é completamente atípico. Bom, a partir daí, a polícia conseguiu rastrear alguns telefonemas, captaram imagens de seguranças de dois imigrantes birmaneses, que era Zalin e Rai Phyo. Não faço ideia se esses nomes estão sendo pronunciados corretamente, ok, gente? Que eram trabalhadores sem documentos legais que estavam morando na ilha. Basicamente, os dois confessaram o crime e eles foram presos, né, claro. Mas depois, logo após tudo ter acontecido, eles afirmaram que foram torturados, coagidos a confessar o crime pela polícia. E aí, os testes de DNA confirmaram a culpa deles. As análises independentes mostraram contradições gravíssimas no caso. A Anistia Internacional e a ONU questionaram a validade das provas e denunciaram racismo estrutural contra imigrantes trabalhadores na Tailândia. Mesmo assim, eles foram julgados e o julgamento foi contestado em 2015, porque em 2015, na verdade, eles foram condenados à morte. A pena foi confirmada em 2019, ou seja, 5 anos depois do crime, mas em 2020 teve uma grande mobilização social em torno disso, depois da anistia, depois da ONU. A pena foi revista, tiraram a pena de morte deles e eles apenas foram para prisão perpétua, que mesmo assim é um pesadelo, né? Até hoje, muitas pessoas questionam a veracidade desses culpados, ou seja, muitas pessoas não acreditam que eles sejam os culpados, mas eles estão presos até hoje e nós não sabemos se foi uma pena justa, porque, pelo que parece, foi muito mal feita essa investigação. Bom, esse foi só o começo, porque em 2015 aconteceu o caso da Christina Nisley. Ela era uma britânica de 23 anos e ela estava viajando sozinha pela Tailândia. Uma coisa que pega muito comigo, porque eu estava fazendo o quê? Eu estava viajando sozinha na Tailândia. Então você, nesses momentos, você fica, meu Deus, poderia ser comigo. Mas enfim, ela chegou em Koh Tao, se hospedou num resort e foi simplesmente a poucos metros. Isso acho que é o que pega mais nesse caso, porque foram a pouquíssimos metros do mesmo lugar onde a Hannah e o David foram assassinados. Então eram poucos metros de Sairi Beach. Pelo que a gente sabe, ela colocou no Twitter, ela colocou no Instagram, se eu não me engano, que ela estava tomando antibióticos porque ela estava com uma crise de bronquite. E aí ela foi encontrada horas depois, né, com o quarto, sem sinais de violação, sem sinais de violência. Foi encontrada desacordada dentro do quarto do hotel dela. A polícia disse que era morte acidental por tratar de misturar remédios com álcool. Mas aí, gente, é que entra todo o problema. A autópsia nunca foi concluída e o corpo foi cremado antes da família poder chegar na ilha. E assim, nenhum exame toxicológico foi feito, ou seja, não tinham como eles provarem que ela teve uma ingestão de álcool e de remédio, que foi isso que levou à morte dela. Claro que daí a gente também entende a revolta da família, porque, bom, não foi feita nenhuma investigação, né, claramente, nenhum exame, nenhuma investigação. E não concluíram nada, só concluíram que ela tinha morrido assim. Bom, beleza.
já tá estranho aqui essa menina ter morrido poucos metros de distância das outras pessoas. Já tá estranho porque parece que é cobertado. Ok que ela não tinha sinais de violência, mas vamos deixar assim mesmo. Ela morreu por causa do antibiótico da bebida, enfim. Terceiro caso, Elise Del Magni. Não sei se está pronunciado correto mais uma vez. Ela tinha 30 anos, ela era belga e esse caso em si aconteceu em 2017, ou seja, 3 anos depois do primeiro caso e 2 anos depois do segundo caso. O corpo dela foi encontrado enrolado em panos, parcialmente queimado em uma selva da ilha. Gente, né? Queimado, enrolado em um pano, ok. A polícia disse que ela se enforcou. Mas, gente, como assim? Como assim ela se enforcou, tava com um pano e parcialmente queimada? Não bate. Não... Pra mim, claramente, isso não bate. Bom, aí a gente volta a algumas coisas. Porque alguns dias antes, a Elise estava em um retiro espiritual na ilha. Porque nos países asiáticos é muito comum os retiros espirituais. Inclusive na Tailândia, muito, muito, muito comum. E ela fugiu desse retiro. Testemunhas disseram que viram ela confusa, andando pela ilha e tal. E ela chegou a comprar um bilhete da ferry, que é o único jeito de chegar e de sair da ilha é de ferry, de balsa. Ela chegou a comprar o bilhete dessa ferry, mas ela nunca entrou. Então as testemunhas disseram que ela estava confusa, a polícia confirmou que ela nunca embarcou nessa ferry, mas e que ela se matou. Mas por que o corpo tá queimado? Por que ele tá enrolado num pano? Não dá pra entender, né? Mais uma vez, sem investigação, morte explicada muito rapidamente. A família criou um site pedindo ajuda porque eles estavam inconformados, claramente, porque foi uma investigação tão rápida, mas nunca obtiveram resposta e nunca descobriram o que realmente aconteceu com a filha deles. Bom, agora a gente vai falar sobre os outros casos, um pouco menos detalhado, mas que aconteceram em sequência. Também em 2014, a gente teve o Nick Pearson, que tinha 25 anos, que era britânico, e ele foi encontrado morto nas pedras. A polícia, mais uma vez, declarou acidente, mas tinham marcas e machucados que não eram compatíveis com essa explicação de queda e de morte. Ele estava nas pedras, e os pais também contestaram essa explicação da polícia. Em 2015, foi Dimitri Povzi, não sei se realmente é esse nome. Ele era um francês de 29 anos, encontrado enforcado com as mãos presas nas costas. Foi declarado suicídio. Gente, mais uma vez, como uma pessoa se mata com as mãos nas costas? É claro e óbvio que tem alguma coisa aí mal explicada. 2017, Valentina Novzionova, não sei se tá certo. Ela era uma russa de 23 anos. Ela desapareceu sem deixar nenhum rastro depois de fazer o check-in num hotel. E até hoje ela continua desaparecida. Luke Miller, 2016, britânico, 26 anos. Ele se afogou numa piscina. Se afogou, não sabemos. A polícia disse que ele pulou finquete, na piscina, mas parece que testemunhas e alguns vídeos que tiveram na época mostram que não foi bem isso, mas também investigação inconclusiva, não se concluiu, ficou por isso mesmo. Bom, em comum, são jovens, turistas, as causas são muito apressadas, então suicídio, acidente. As investigações são muito superficiais e nenhuma conclusão que convença. Eu acho que é isso, fica tudo muito no ar, então a gente não sabe o que realmente aconteceu. Bom, gente, agora a gente entra numa outra parte, que é a parte das teorias. E essa parte eu quero conversar um pouquinho com vocês, porque, bom, eu fui pra ilha e um dos motivos era saber mais sobre essa história. Voltando ao Nepal, quando eu conversei com a minha amiga e ela me falou que a ilha era a Ilha da Morte, a primeira coisa que ela me falou, ela falou, parece que é a Ilha da Morte. Eu falei, nossa, por quê? O que aconteceu lá? Ela falou, olha, tem algumas mortes e parece que é a máfia. Parece que é a máfia tailandesa que faz isso. Eu fiquei, mas eles sabem que é isso mesmo? Como é que é? Ela falou, eu não sei, dizem que é a máfia, então é uma coisa popularizada e, enfim, é isso. Eu falei, beleza, eu chegar lá, eu descubro mais sobre o assunto. Eu dei uma lida, assim, quando eu cheguei lá, depois de ter gravado esse vídeo. Logo nesse dia, em específico,
eu conversei com o meu amigo que mora lá, que tá voluntariando lá, que me chamou pra ir. E eu falei, nossa, que é a Ilha da Morte e tal. Ele falou, sim, é a Ilha da Morte, mas vamos tomar cuidado ao falar sobre isso, a gente nunca sabe quem tá perto da gente. Aí eu fiquei tipo, mas por quê? Ele falou, porque tem uma máfia, né? Eu falei, mas é certo que tem essa máfia? Você tem certeza? Ele falou, sim, tem uma máfia aqui. Do tipo assim, ele é um local quase, né? Ele já mora lá há bastante tempo. Ele é inglês, mas ele já mora lá há um tempo, mais de um ano. E ele falou, tipo, sim, a gente sabe que tem uma máfia aqui, ninguém fala sobre isso e também ninguém fala sobre essas mortes. Não é um assunto que as pessoas falam sobre. Fica tudo meio incubado, mas sim, tem essa máfia. E aí eu falei, bom, se tem essa máfia, é coisa que as pessoas falam, e elas têm medo de falar sobre isso, estando na ilha, tem caroço nesse angu, né, gente? Como não? Então, tem, pelo que eu li, por fora, né, do que eu conversei com o pessoal, tem essas famílias influentes que dominam a polícia, turismo, a política da ilha, inclusive pressionam os policiais, e alguns repórteres locais, eles disseram que tiveram intimidações, ou seja, tem coisa estranha aí, gente. Então eu acho que essa teoria ela é muito forte. Além dela ser a mais famosa, ela também faz sentido. Mas assim, por que as mortes, né, gente? Porque a gente sabe que máfia, enfim, a gente não vai conseguir entender muito profundamente, mas fica aí o questionamento. A segunda teoria é a corrupção e o turismo acima de tudo. E a gente fala isso porque, gente, a Tailândia é um dos países mais visitados do mundo. Koh Tao é uma ilha pequena. É um lugar seguro, entendeu? No geral, né, gente? A Tailândia é um lugar seguro no geral. Então, é como se fosse assim, acontecem os casos, ao invés da gente investigar, vamos calar isso pra não atrapalhar o turismo. É um país que vive do turismo. Então é tipo assim, não vamos dar pano pra essa manga, porque a gente não quer que a ilha fique com uma fama ruim, enfim. Até meu amigo disse que muitas pessoas deixam de ir pra Koh Tao por causa dessa história. Não foi meu caso, não me senti insegura, só quando eu tava sozinha, pensando em achar a sarna pra me coçar por causa dessa história, e me davam, tipo assim, sabe assim, uma coisa meio, toma cuidado. Mas era só isso. Coincidência ou negligência, pode ser coincidência, gente, que os dois morreram na mesma praia, que os dois casos, né, do primeiro caso da do David e da Cristina terem morrido na mesma praia, basicamente, tenha sido uma coincidência, pode ser todos esses desaparecimentos têm histórias que por trás que a gente não sabe, enfim, claro, mas tem coisas muito estranhas, gente, como tipo a pessoa ser dita que morreu, que se matou, mas com as mãos amarradas, com o corpo, a outra com o corpo queimado, com lençol. Gente, não faz sentido. Também tem a teoria do culto espiritual. Alguns fóruns indicam essa coisa do culto espiritual, principalmente no caso da Elisa, né, que teve o corpo queimado e com o pano, e que ela estava em um retiro espiritual. É uma coisa que instiga quem tá pesquisando, mas assim, também nada conclusivo, não temos certezas. A gente sabe também que existe um preconceito às vezes com questões espirituais, às vezes colocam demonizam coisas que não precisam ser demonizadas. Enfim, não sabemos. E, gente, eu comecei citando Scooby-Doo, que, aliás, é o meu desenho favorito na Terra. Adoro essa coisa de investigação e viajar ao mesmo tempo, eu acho fascinante. Mas tem uma teoria meio Scooby-Doo, que é a maldição da ilha, então envolve fantasma, o fantasma da ilha, o fantasma da praia, espíritos antigos na ilha. Mas, enfim, né, gente? A gente sabe que provavelmente não é isso, que pode ser uma história bem mais pesada. E é isso. A minha teoria específica, acho que já ficou muito claro. Eu acho que depois de ter conversado com meu amigo, de ter conversado com a minha amiga, de perceber que não era um assunto que as pessoas queriam dizer, de ter ficado acanhada quando eu ia mencionar alguma coisa para os tailandeses, porque eu entendi que tem realmente essa máfia na ilha, eu acredito que a resposta seja um pouco por aí. Ainda fica muito questionamento para mim do porquê. Mas também a gente não sabe por que as máfias fazem as coisas, o que acontece, o que essas pessoas viram, o que elas deixaram de ver. Pode apenas ser coincidência? Pode ter um caso específico que tenha sido realmente assassinato, alguns casos específicos que sejam assassinatos. Tiveram assassinatos, a verdade é que a gente não sabe quem fez, por quê, então sempre vai ter esse questionamento do porquê que a pessoa fez isso. Mas sai de um pressuposto que pra nossa cabeça tipo, por quê? Na cabeça da pessoa, ela tem alguma coisa que fez ela fazer aquilo
que a gente não vai saber, infelizmente, o que é. E com a falta de investigação, aí realmente fica mais difícil. E, enfim, no primeiro caso tiveram 2 culpados, que a gente não, que ficam questionamentos até hoje da veracidade dessa pena, né, de prisão perpétua, agora depois da revogação da pena de morte. Então fica aí o questionamento. Eles também falaram que foram eles, depois falaram que não eram. Não sabemos. A verdade é que Koh-Tao, gente, é um paraíso, é lindo, as águas são maravilhosas, os corais são maravilhosos, os tailandeses são maravilhosos. É uma ilha gostosa, tem praias maravilhosas, tem uma energia incrível, tem festa, tem jovens, tem muita gente viajando sozinha. É um lugar muito maravilhoso, mas tem esse quê aí de silêncio, de tipo assim, o que aconteceu aqui? Isso realmente fica no ar. E eu gostaria de saber de vocês, quais são as suas teorias, depois de ouvir essa história, o que vocês acham que aconteceu, o que é mais provável, se vocês conhecem alguma história parecida. E eu queria também saber se vocês gostaram desse estilo de vídeo. Eu sou formada em arqueologia, então eu tenho vários lugares arqueológicos mesmo misteriosos que eu já fui, que eu adoraria compartilhar com vocês, porque eu adoro essa vibe de mistério, de história, de várias coisas. Koh-Tao foi uma ideia que eu tive, eu falei, acho que eu vou fazer esse vídeo pro canal, sim. E é isso, espero que gostem, comentem, curtem, e é isso. Beijo, gente, obrigada.